Olá, meu querido ouvinte, passando aqui rapidamente para liberar uma palavra que eu creio que é edificadora para o seu coração, para a sua vida. Está em Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante. Sendo, pois, justificados pela fé,
foi ungido a rei, o profeta diz: agora eu vou me embora porque você agora é o rei de Israel. E ao invés de agora Davi ser conclamado rei e as coisas começarem a dar certo para ele, porque afinal de contas ele é rei, ele tem que ser respeitado, não. Ele ainda se submeteu a um período de paciência. Ele foi esperar que a coisa naturalmente fosse acontecer. Ele não foi se esforçar para ganhar o povo, para tomar Israel do rei Saul. Não, pelo contrário. Ele continuou olhando as ovelhinhas do pai dele. Só que por causa da unção, por causa de uma projeção espiritual que havia na vida de Davi, as lutas começaram a vir. Começaram a vir o que não via para atacar as ovelhas, para provar Davi. E ali Deus estava, claro, com a sua mão controlando tudo, porque Deus estava querendo treinar Davi. E Davi começou a ter experiências que ele não tinha antes. De vez em quando aparecia um lobo, aparecia uma raposa, aparecia alguma coisa para atacar as ovelhas. E, como se raposa atacasse a ovelha, né? Mas os predadores pequenos, e Davi com um grito assustava. Mas agora ele começa a experimentar algo diferente. Agora vem o urso para pegar as ovelhas. E a Bíblia diz que Davi luta contra o urso e mata o urso. Vem o leão. E Davi falou que tomou a ovelha da boca do leão, pegou na juba do leão, derrubou o leão, matou o leão, salvou a ovelha. E Davi fala isso para o rei Saul quando tem a oportunidade de lutar contra o gigante Golias. Então Deus permitiu provações no dia a dia de Davi para treiná-lo e prepará-lo para salvar Israel da ameaça do gigante Golias. Você conhece a história. O gigante Golias estava amedrontando mais de 40 mil soldados de Israel. E quando Davi chega, aquele menino pequenininho, mas debaixo já de uma experiência, porque matou um urso, matou um leão, ele olha para o gigante Golias, ele mede a força do gigante e compara com a do urso e do leão, ele diz: não é diferente. Se eu matei o leão e matei o urso, esse é mais um que eu vou derrubar. Então, você sabe a história. Davi derrubou com uma pedra. Lá no interior a gente fala, tacou a pedra no seco da testa dele. Derrubou o gigante Golias, pegou a própria espada de Golias, que era muito pesada, cortou o pescoço dele e salvou Israel da ameaça dos filisteus. Então, Davi em nenhum momento reclama a ameaça que ele teve do urso, do leão, o risco que ele correu, o risco de morrer. Pelo contrário, quando ele lê, quando ele
é algo correto, é algo honesto, é algo que recebe a aprovação de Deus, não desista, vai em frente. Vai em frente, porque a luta vai passar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, aleluia, vem pelo amanhecer. A alegria vem pelo amanhecer. Então você pode tranquilamente dar a volta por cima e perseverar, porque o Senhor é contigo. Fique firme com essa palavra, receba para a tua vida e glorifica o Senhor, porque Ele está contigo, Ele é contigo, Ele não te abandona. Se apegue a Deus e Ele estará com você, tá bom? Deus te abençoe fortemente no nome do Senhor Jesus.